Boa tarde, segundo ano! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. Vamos lá? Peguem aí o livro de geografia. Vamos aprender hoje. Vamos falar sobre os meios de transporte. É muito fácil. Quando a gente fala em meios de transporte, vem logo na cabeça carro, ônibus, moto, bicicleta, avião, barco, navio, balsas, canoas, não é verdade? E até mesmo carroça, né? Sim, carroça também é um meio de transporte, vocês sabiam, né? Então, prestem atenção. Vamos lá, abra um livro de geografia nas páginas 320, 321 e 322 e vamos para mais uma aula! Vamos lá? Bom, eu já abri o meu livro aqui, tá? Os meios de transporte. A gente estuda desde o maternalzinho sobre meios de transporte. É fácil? É. Mas, ao passar dos anos, vai aumentando mais conteúdo, vocês já perceberam, né? Então vamos lá. Eu vou ler, acompanhe a leitura e observe as gravuras, tá bom? Vamos lá? Ó, meios de transporte. Os meios de transporte servem para levar as pessoas e mercadorias, tá? De um lugar para outro, não é verdade? Por exemplo, quando você vai na casa da vovó, quando chega aquela correspondência ou até mesmo aquele tênis que a mamãe ou o papai compram pela internet. Vem de quê? Vamos de quê? De transporte, gente. Pegamos ônibus, Uber, carro, moto, não é verdade? Para ir para casa da vovó, ou para casa de um tio, ou até mesmo para ir à escola, ou até mesmo para se divertir no shopping, ou até mesmo na praia, não é verdade? E as mercadorias, quando a gente compra aquele tênis irado, aquele livro também legal, super legal. Vem de quê? De avião ou de caminhão, que são meios de transportes. Vejam a importância dos meios de transporte na vida das pessoas. O que seria de nós se não existisse meio de transportes, hein? Então vamos lá. Prestem atenção, continuando a leitura. Os mais antigos que conhecemos são a canoa, as carroças puxadas por animais e os próprios animais. Sim, existem animais, como o caso do cavalo, do burrinho, do jegue, que também servem como meios de transporte. Antigamente, há muito tempo, tá? Quando não existia carro, quando não existia ônibus, nem mesmo um avião. Sim, porque teve um tempo atrás que não existiam esses meios de transporte, tá? Os meios de transporte mais usados eram a canoa, a carroça, até mesmo os animais, como está dizendo aí no texto, tá? Ainda hoje, em sítios, fazendas e pequenas cidades, esses meios são muito utilizados, tá? Pequenos municípios, ou seja, o chamado popular interior, que tem rios, tá? Muitas pessoas ainda usam carroças, usam animais para se locomoverem e usam até canoas também para se transportar de um lugar para outro, tá? Pelos rios, ok? No entanto, nas grandes cidades são mais comuns os transportes modernos e rápidos, como os carros e os aviões, tá? Os meios de transporte podem ser terrestres, aéreos e aquáticos. Pelos nomes você já descobriu, né? Aéreos que voam, que andam no ar, terrestres que andam na terra e aquáticos que andam na água. Muito fácil, né? É só você prestar atenção nos nomes, tá? Lembra que eu falei que eu gosto de ensinar associando os nomes? Aí fica tudo mais fácil, tá? Os meios de transporte terrestres são aqueles usados nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, nas ferrovias, como o automóvel, que é incluído o carro, como o ônibus, como o caminhão, como o trem, como o metrô, a motocicleta, a carroça, o cavalo, a bicicleta e entre outros, né? Vocês sabiam que o patinete elétrico, ele hoje também é considerado como meio de transporte? Sim, aqui em Sergipe nós não temos, mas nas grandes cidades, lá do sul, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, a
prefeitura, tá, a prefeitura dessas cidades implantou a mobilização com patinetes, porque eles descobriram que o patinete pode ser um meio rápido também, onde a pessoa pega o seu metrô, pega o seu ônibus, desce numa estação, vai lá, acessa um aplicativo, liga lá o patinete elétrico e vai, ó, pro seu trabalho ou fazer compras ou para onde ele quiser ir. Depois ele deixa lá numa estação, lacra e, ó, vai trabalhar ou vai fazer sua compra. Legal, né? Então, aqui em Sergipe ainda não tem, tá? Mas, voltando aqui para o texto, observem aí essa avenida muito movimentada. É a Avenida Paulista, lá em São Paulo. É uma das avenidas maiores e mais movimentadas com veículos e fluxo de pessoas do nosso Brasil. E vejam que você está vendo aí vários carros, não é? Muitos e muitos e muitos e muitos carros. Sim, congestionamentos quilométricos de meios de transportes terrestres, ok? O ônibus, o trem e o metrô são chamados de transportes coletivos. Como é que eu posso chamar os transportes coletivos? Ônibus, trem e metrô. Por quê? Porque eles levam pessoas de um lugar para outro. E para onde vão essas pessoas? Trabalhar, passear, estudar, entenderam? Geralmente são pessoas que não têm carro, ou que deixam seus carros em casa para economizar na gasolina e pegam esses meios coletivos de transporte para poder se locomoverem, tá? Então, os meios de transporte terrestres também eles podem ser coletivos, ok? Que são o caso aí do trem, do metrô, do ônibus e até mesmo das balsas, sim, onde tem rios, lugares ribeirinhos que tem rios, né? É normal, gente, vermos balsas transportando pessoas de um lugar para outro. Sim, vou dar um exemplo para vocês. Em Manaus tem, lá na Amazônia, em Manaus, que é a capital do Amazonas, tem também, tá? Porque lá é uma cidade ribeirinha, tem um rio, né? Lá no Pará também tem balsas que levam pessoas de um lugar para outros. Ou seja, tem lugares que são como se fossem ilhas no meio do rio ou no meio, lá bem um pouquinho distante da costa litorânea. E aí as pessoas pegam a balsa e vão até lá. Outro lugar mais perto, aqui perto na Bahia. Você já ouviu falar na ilha de Itaparica? Eu já fui lá, é um lugar lindo. Então, para você chegar até a ilha de Itaparica, que é uma ilha mesmo, né? Que fica lá no meio, quase no meio, não é no meio não, mas é uma distância da faixa litorânea, que não tem nem como construir uma ponte até lá. Então, as pessoas, lá na verdade é uma ilha também que é muito turística e muito frequentada por turistas, tá? As pessoas, quando querem ir para a ilha de Itaparica, que fica lá na Bahia, lá em Salvador, vão até o porto, tá? Pegam a balsa vai assim, ó, cheia, lotada de gente, tá? De carros e também de pessoas. E a balsa transporta essas pessoas de Salvador até a ilha de Itaparica, ok? E é uma praia linda, belíssima, gente. Muito bonita mesmo, tá? Continuando, dos transportes terrestres, eles são os mais eficientes nas grandes cidades. Sim, as grandes cidades, o ônibus, o metrô, o trem, eles são muito eficientes porque eles levam pessoas de um lugar para outro de uma só vez. E muitas vezes também devem e são mais rápidos, tá? Vejam aí essa imagem do metrô, estação de metrô de Fortaleza, lá no Ceará, tá? Vamos para a página 321. Os meios de transporte aquáticos, olha, aquáticos vêm de água, são os usados nos mares, rios e lagos, como os navios, as canoas, os barcos, as jangadas, as lanchas, as balsas, os iates e as escunas. Olha essa foto aqui, ó, uma balsa, tá? O transporte aquático, tá? E essa cidade aí é Porto Seguro, na Bahia, que é também uma cidade linda, belíssima, tá?
tá? A balsa, por exemplo, é um exemplo de um meio de transporte aquático que eu falei nesse instante, não foi? Aquático coletivo, como eu falei, leva várias pessoas ao mesmo tempo de um lugar para outro, tá? A balsa também não leva só pessoas não, tá, gente? Eles levam carros, ônibus, caminhões, bicicletas, motocicletas e entre outros, tá? Porque tem um espaço bem grande para os carros irem, tá? Sabe onde tem uma balsa também? Aqui em Sergipe tem uma balsa. Na divisa de Sergipe com Alagoas, na cidade de Penedo. É verdade. A gente pega ela em Neópolis, aqui em Sergipe, tá? Se você não quiser ir pela ponte de Propriar, você pode ir pela balsa. Pega uma balsa em Neópolis, que vai te deixar lá em Penedo, em Maceió, Alagoas. Você vai cruzar, você vai passar pelo Rio São Francisco. Você já andou? Já andou de balsa? Já andou de barco? É legal, né? Eu já andei, ó, muitas e muitas vezes e eu adoro, tá? Mas eu tenho medo de nadar. Eu coloco logo o colete. Bom, os transportes aéreos, eles deslocam-se pelo ar, né? Voando. Já andou de avião? Ah, gente, é super legal. Eu não tenho medo, eu ando e é super legal. E prefiro ir na janela para olhar todo o território brasileiro de lá de cima. Porque eu fico assim, ó, viajando. E sabiam também que eu vejo os carros bem pequenininhos de lá de cima? Eu vejo pessoas bem pequenininhas, parecem formigas. É bem legal. Vamos lá, voltando. Bom, o avião, tá? Ele é um transporte aéreo. Ele também desloca pessoas de uma só vez. O avião, ele é chamado de meio de transporte aéreo coletivo, porque ele transporta várias pessoas de um lugar para outro ao mesmo tempo, tá? Então, são exemplos o balão, o avião, o helicóptero. O avião é o meio de transporte aéreo coletivo mais rápido e mais moderno, mas também é o mais caro de todos. Sim. Por exemplo, se você preferir viajar de ônibus para um local ou de avião, a passagem de avião é mais cara. Mas por que, tia Aline, geralmente a passagem de avião é mais cara? Gente, porque o avião, você vai chegar no local, no seu destino, muitas vezes em minutos ou até mesmo hora. Por exemplo, daqui para Salvador, tá? Se você pegar um avião, no máximo são 40 minutos para chegar lá. Mas se você for de carro, você vai chegar lá, a depender do motorista, 3 horas de viagem. Ou até mesmo 3,5, 4 horas de viagem, tá? Então, veja a diferença em meia, 40 minutos, rapidinho, do que 3 horas de viagem ou até mesmo 4 horas. Por isso que os aviões são os meios de transporte aéreos mais caros para se viajar, tá? Então vamos lá, voltando. Esse é um avião no céu do Rio de Janeiro, tá? E esse aqui é um helicóptero, outro meio de transporte aéreo, tá? Você tá vendo essa neve aí? Porque é lá na Nova Zelândia, tá? Ó, vocês sabiam também que o helicóptero cabe menos gente, né? Menos pessoas, tá? Por motivo de segurança e pela questão do tamanho também, tá? Vamos lá, agora é a sua vez. Primeira questão, qual o meio de transporte mais utilizado por você e sua família? Carro, moto, motocicleta, bicicleta, ônibus? Que? Gente, ó, não me responde que é o Uber não, tá? Porque o Uber, qual é o meio de transporte usado pelo Uber? É o carro, tá, gente? Então, e se você anda de Uber mais com sua mamãe e com seu papai, sim, é um carro, tá? Atividades. Primeiro, dê exemplos de transportes coletivos. Um texto tem, eu vou logo te dizer. Balsas, ônibus, avião, trem, metrô, ok? Entre outros. Vamos lá. 322. Vamos lá? Qual é o meio de transporte que você mais usa? Qual é? E qual nunca usou e gostaria de usar? Desenhe nos espaços abaixo esses dois meios de transporte. Bora lá! Qual é o meio de transporte mais utilizado por você? Então, você vai desenhar nesse quadrinho aí, tá? E qual é o que você nunca utilizou? Bom, eu vou dar a minha experiência. O que eu mais utilizo hoje é o carro, é o meu carro, tá? E
O que eu nunca utilizei? Olha, eu já andei de metrô, de trem. Eu nunca andei de trem, eu já andei de metrô. Lá em Recife, quando eu fui, tá? Eu já andei de avião, eu já andei de motocicleta, eu já andei de bicicleta, eu já andei de patinete elétrico, eu nunca andei. Não andei nunca, ainda não andei, tá? De helicóptero, eu nunca andei de helicóptero também. Já andei de balsa, já andei de barco, mas também nunca andei de navio. Então, os meios de transportes que eu nunca usei: navio, helicóptero e patinete elétrico. O resto eu já andei tudo. De ônibus, de caminhão, de moto, de carro, de balsa, de metrô, mas eu não andei de trem. E você, me conta aí. Aí você vai desenhar nesses 2 espaços aí, tá? Terceira questão. Escreva qual é o tipo de meio de transporte das fotografias a seguir. Ó, gente, eu tenho aí, ó. Temos aí o meio de transporte que anda na água. Gente, o balão também é um meio de transporte, tá? A gente não vê muito aqui no Brasil. Eu também não andei de balão, nunca andei de balão. E vou te confessar, viu? Eu acho que seria o único meio de transporte que eu teria medo, tá? O balão aqui no Brasil, a gente não costuma andar de balão. Geralmente os balões andam mais lá na Capadócia, fora do Brasil, bem longe daqui, tá? Em outros continentes, tá? E temos aí também o caminhão, que é o meio de transporte terrestre, tá? Vocês vão responder: onde anda o navio? Ele é o meio de transporte aquático. O balão, ele é o meio de transporte aéreo. E o caminhão, ele é o meio de transporte terrestre. Vocês vão escrever essas palavras aí embaixo, aí no tracinho. Agora vamos pesquisar? Vamos lá. Pergunte a um colega da turma quais os meios de transportes que ele costuma usar. Para cada uma das situações indicadas no quadro a seguir, preencha-os nas informações. Como nós estamos em aulas virtuais e online, vocês não estão tendo contato com seus amiguinhos, mas pode perguntar para a mamãe, para um primo, para o vovó, para o vovô, tá? Vamos lá. Nome de colega. Você pode colocar o nome aí, tá? De alguém da sua família. Mas também, se você quiser falar por telefone, tem o WhatsApp do seu amiguinho, também pode perguntar pra ele, não tem problema, tá? Pra ir à escola, o que é que ele usa? Ele vai responder. Pra visitar os parentes, qual é o meio de transporte que ele usa? E pra passear, qual é o meio de transporte que ele usa, tá? Prestem atenção, tá? Vamos relembrar. Comente com os colegas para que servem os meios de transporte. Como eu falei, né, gente? Os meios de transporte servem para levar pessoas de um lugar para outro, mas não é só pessoa não, tá? Mercadorias também, cargas também, de um lugar para outro. Vocês sabiam que as compras do mercadinho, para chegar até o mercadinho, os alimentos, né? Arroz, feijão, sabia que é o caminhão que leva? Ou até mesmo o navio, ou até mesmo o avião? Sim, gente, os alimentos são transportados também por meios de transportes, tá? Para chegar até a feira, até o supermercado, até a loja. Muitas vezes podem ser de caminhão, muitas vezes podem ser de avião e muitas vezes podem ser de navios, a depender de onde vem, tá? Legal, né? Essa história sobre meio de transporte, tá? Ó, qualquer dúvida, eu estarei aqui, tá? Responde aí e ó, boa tarde. Fiquem agora com a segunda atividade, que é de inglês, né? E ó, até amanhã. Tragam as atividades para corrigir e mandar mais atividades, hein? Beijinhos, tchau!